Então, bem, pessoal, a gente está com esse vídeo, é um videozinho mais longo, né? Mas é um vídeo necessário para a gente começar a trabalhar com esse grupo aí das redes sociais que estão aí utilizando o Monjaro, né? Que vão começar o processo de emagrecimento, estão fazendo a desiapatida. E, assim, nos grupos das redes sociais a gente recebe muitas perguntas, né? E, então, a gente vai passar um pouco da experiência de consultório para emagrecimento para vocês, tá? Meu nome é Jefferson Alves, sou médico, trabalho na área de emagrecimento, né? Temos cursos de especialização, pós-graduação na área de endocrinologia, nutrologia, medicina esportiva e parte psiquiátrica relacionada a comportamento focado no emagrecimento, né? Então nós temos aí uma atuação com o pessoal que está também procurando qualidade de vida, procurando perder peso e fazemos um trabalho diferenciado, porque a gente trata não só a parte do sobrepeso, da obesidade, mas direciona também a parte esportiva, academia, né? Para quem gosta de fazer academia, ou quem quer começar, por exemplo, no esporte, corrida de rua, né? Ou de repente algum outro esporte que já pratica, mas está, por exemplo, sedentário, né? Precisa reativar. Então a gente vai trabalhar nesse sentido. Os vídeos aqui são diferenciados, então assim, nós temos vídeos mais curtinhos, né? Com dicas, muitas vezes a gente vai postar no Instagram, e temos esses vídeos mais técnicos, são vídeos mais longos, um pouquinho mais chatinhos, mas é importante para a gente também ter esse tipo de conhecimento, para que você que esteja começando um processo de emagrecimento, ou que já começou e esteja em fase de manutenção de peso, possa se adequar de forma mais segura, para não ter perda de força muscular, né? Para não ter a parte de queda de cabelo e outros tipos de sintomas colaterais aí do pessoal que está perdendo peso. Ainda mais hoje em dia com o uso das canetinhas emagrecedoras, né? Zepartida, Monjaro, o próprio Wegovy, o Ozempic. Então é muito comum o pessoal às vezes usar sem um acompanhamento médico e depois ter problemas aí com acidez, né? Perde peso rápido demais sem acompanhamento, perde massa muscular, e isso aí pode ter severas situações aí no futuro aí da saúde, né? Se a gente não corrigir a parte suplementar, a parte de vitaminas, a parte nutrológica, tá? Então vamos seguir dessa forma, a gente vai conversar um pouquinho, né? Então assim, claro que aqui é focado hoje em dia para quem está usando a canetinha da Zepartida, Monjaro, mas também a gente vai colocar que tem outros tipos de tratamentos para controle de peso que não são só baseados, né? Existem medicamentos aí mais baratos, o Bristax, a glutamina, o naltrexona mais a bupropiona, que também podem ser utilizados, né? E a gente vai falar hoje especificamente da tirzepatida, do Monjaro, mas a gente já deixa aqui para vocês a dica para estar acompanhando o nosso canal, né, que a gente vai postar aí semanalmente conteúdos para quem também não tem condições hoje de fazer o Monjaro original, que é o que a gente orienta, né, gente? Tem muita gente utilizando a tirzepatida no Paraguai, então a gente não tem certeza que pode ser, que tem esse tipo de medicamento, ali, a forma como ele é preparada, né? Então o ideal é fazer o medicamento original, né? Porém a gente tem outras opções mais baratas, medicação oral, inclusive fabricadas aqui no Brasil, e a gente acredita que com a queda da patente agora do Ozempic, do Wegovy, os preços, a tendência é ir baixando com o tempo, né? Então muitas vezes você começa com um Monjaro original e dependendo da perda de peso que já foi, se você já conseguiu, a gente pode migrar aí para um tratamento híbrido, né? Utilizando de repente o Monjaro, intercalando ele ali com o Wegovy via oral ou até outro tipo de medicamento, até você ter condicionamento físico e nutricional suficiente para manter uma disciplina e não precisar mais tomar o remédio no futuro, né? Porque a gente diz que a obesidade é um problema crônico, então assim, o tratamento ele é direto, é todo dia, é diário, né? Porém, nem sempre vai ser a custa de medicamento, né? Se você tiver o disciplinamento nutricional e o disciplinamento da parte também de atividade física, muito provável que em 1 ano, 2 anos, você não precise de medicamento nenhum e possa manter sua vida com a incorporação de hábitos saudáveis, né? É muito importante a gente dizer a questão da medicação,
que nós sempre orientamos o uso do remedinho original. Tá? Então, é o Mounjaro comprado em farmácia. A gente também faz consultas online, então muitas vezes os pacientes nos procuram. Eu tenho pacientes aí atendidos em alguns locais do Brasil e até brasileiros que moram no exterior, mas a gente sempre prescreve o original. É claro que eu não vou abandonar meus pacientes, eu recebo pacientes também que começaram a fazer o uso da tizepatida aí do Paraguai, né? E só precisa de atendimento, precisa de monitoramento. Então, o que eu procuro é sempre assim: vai fazer os exames, ver se está tudo bem, né? E vai fazer a migração dessa tizepatida aí paralela, né? E para a medicação, para um medicamento amparado, aí, tudo supervisionado pela Anvisa. Né? E essa seria a ideia inicial. Bem, nós vamos discutir então outras opções. Agora então a gente vai falar um pouquinho mais então especificamente, né, desse tratamento com o Mounjaro. É importante a gente falar que esse canal ele foi criado até para tirar dúvidas dos pacientes que nos procuram, de repente numa consulta aí de 1 hora, não dá tempo de a gente explicar com detalhes o caminho a ser seguido para um tratamento multidisciplinar na área de emagrecimento. Não é só a medicação, a gente vai precisar ter detalhes, por exemplo, como a adaptação nutricional, que é muito importante, e também a parte física, que a gente vai propor em alguns outros vídeos, como é que nós vamos fazer esse monitoramento, essa adaptação nutricional, principalmente a parte volumétrica, né, para você se alimentar com um volume menor, para não deixar tanto assim, a distensão gástrica, gerar a famosa obesidade visceral que a gente diz, né? Quanto mais você come, mais o seu estômago vai dilatando e vai precisar de mais comida ainda para se saciar, né? E também, claro, a parte da qualitativa, né? A quantidade de caloria, a parte nutricional toda essa deve ser analisada, tá? Então, assim, a gente precisa entender que a gente precisa propor um método de emagrecimento, porém tem que ser com segurança, né? Tá? Então a gente sabe que o paciente precisa dessa informação, a gente está disposto também, claro, se você não está fazendo nenhum tipo de acompanhamento médico, nós temos consultas online presenciais aqui na cidade de Cascavel, mas a ideia do canal é ajudar todos que estejam nesse ambiente aí de perda de peso, de uma vida mais saudável, né? De praticar esportes, academia, a galera fitness, né? Então a gente sempre vai estar disposto a amparar esse pessoal. E se você acha que esse vídeo serviu para esclarecer alguma dúvida, né? Também, claro, você pode estar divulgando para mais pessoas aí. Eu tenho muitas pessoas aí que fazem tratamento aí em outras cidades com outros médicos, mas que pegam algumas dicas com a gente aí, né? E é sempre bem-vindo para o nosso canal. O importante aqui é que a gente possa te orientar a começar a perder peso, a entrar nessa jornada, né, com qualidade e segurança, que seja uma jornada onde você possa seguir, né, adiante com qualidade e não ter esse reganho de peso que a gente diz, né? 85% dos pacientes, infelizmente, dentro de um ano, eles voltam ao peso inicial. Então é uma grande batalha, né? É uma batalha onde você vai começar, 100 pessoas começam a perder peso, dessas 85% infelizmente não vão conseguir manter o peso ao longo de um ano. Bem, então a tizepatida, como é que atua a tizepatida, né? Ela atua como um agonista duplo, ela ativa receptores de 2 hormônios, que são hormônios chamados de incretinas. O GLP-1, que é o peptídeo semelhante ao glucagon, é o nome do hormôniozinho, né? E também, claro, o GIP, que seria também, claro, o GIP, que seria o outro tipo de peptídeo, né? Então, originalmente, o GLP-1, peptídeo semelhante ao glucagon, é um hormônio produzido pelo intestino, né? Especialmente ali após a ingestão. Já o GIP, que seria o outro, a tizepatida, que é um agonista duplo, ele age já no pâncreas, no tecido gorduroso, adipócitos, né? Então, a tizepatida ela é mais eficiente que, por exemplo, a semaglutida, né? E vai ter menos efeitos colaterais. A semaglutida, o Ozempic, também chamado de Wegovy, né?
Com a semaglutida, o paciente pode relatar aí um pouco mais de sensação de emprazenamento, né? Pode interferir um pouco na produção, liberação, ação da dopamina e também do cortisol. Isso pode gerar um pouco de sensação de fadiga aí nas primeiras semanas, né? E às vezes pode também gerar constipação, né? O Mounjaro, pois ele já ser um análogo duplo, ele já pega o receptor do GLP-1 e do GIP, e isso acontece bem mais raramente, porque o GIP ele já tem atuação no intestino, né? Ele também motiva o funcionamento, a peristalse, né? Bem, alguns efeitos colaterais no início do tratamento geralmente vai se dar por falta de orientação, né? Os pacientes, a gente tenta explicar como ele vai ocorrer uma sociedade, então ele tem que se preparar, porque o estômago vai ficar mais lento para funcionar, né? Então, quais são os efeitos colaterais nas primeiras semanas? Eles são praticamente náuseas, pode gerar vômitos, né? Pode gerar um pouco de dor abdominal, sensação de fadiga, né? Então, por isso que é necessário fazer o início com doses mais baixas, dose 2,5, e depois ir escalonando. Essas doses no Brasil hoje estão disponíveis em todas, né? De 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5 e 15 miligramas, né? Agora, claro, você começa com a dose mais baixa, geralmente a gente faz essas doses semanais 2,5 miligramas, após um mês a gente faz uma avaliação e vê se já está no momento para você progredir a dose, né? Tá? Então, fica bem claro aqui, ó, que você deve perder gordura, né? O mínimo possível de perda muscular. Se você faz, por exemplo, um tratamento com uma dose muito alta, você começa a perder gordura e massa muscular. Daí ainda não deu tempo para a gente preparar, por exemplo, a parte física esportiva, né? Através de atividade física na academia, consumo de whey protein. Então, você tem que sempre que pensar em prevenir essa perda de massa muscular, né? Geralmente essa progressão ela pode ser feita também de forma diferenciada. Muitas tem pacientes, por exemplo, que em vez de progredir de 2,5 para 5 miligramas diretamente, pode ser feito uma vez por semana. Você pode fazer os 2,5 mesmo num período mais curto, a cada 5 dias, por exemplo, ajuda um pouco a minimizar os efeitos colaterais, né? Tá? Então, assim, a gente sempre tem que pensar que a mudança de dose também para uma dose mais alta pode gerar, por exemplo, uma situação de hipoglicemia, né? Uma hipoglicemia que a gente considera como uma hipoglicemia reativa. Na verdade, então, um dos efeitos colaterais comuns na verdade, a hipoglicemia reativa, né? Você tem alguns tipos de pacientes que têm a glicose em jejum um pouco mais alta, em torno de 100, 125 miligramas por decilitro, né? Então, essa barreira, o organismo cria uma barreira para essa glicose não entrar no cérebro, né? E para não gerar radicais livres, não prejudicar, né, o funcionamento cerebral. Porém, essa medicação, a glicose, ela vai cair algo, né? Então, mesmo dentro do valor da normalidade que ela vai ficar, o organismo estava acostumado com 125 e agora caiu, por exemplo, para 90, né? Vamos dizer assim, está no valor normal, mas o organismo estava acostumado. Então, isso aí pode gerar uma hipoglicemia reativa, tá? Outro cuidado importante é o pessoal que está fazendo o medicamento paralelo, né? Tá comprando lá no Paraguai as canetinhas lá, né? o Tirzepatida. Então a gente não sabe qual que seria a qualidade da refrigeração desse material, como é que foi preparado. A gente sabe que eles compram nos Estados Unidos ali em grande quantidade, ali liofilizado, e lá eles fabricam elas lá, mas muitas vezes não tem aquele controle de qualidade, né? E a gente não sabe aí bem o que está lidando. Muitas vezes eles misturam com outro tipo de medicamento, aí, algum diurético aí, né? E tem que ter todo esse cuidado com a segurança da medicação, né? Muito complicada essa situação. Eles estão lançando agora no Paraguai, logo aí, a retaglutida como um remédio que ainda está em estudo lá nos Estados Unidos, nem foi liberado nem na Europa, nem nos Estados Unidos, nem lá onde ele é estudado há mais de 10 anos, para ser liberado agora, nos próximos anos. Então eles já estão vendendo o produto lá, então assim, não tem lógica, né? Lugar nenhum no mundo tem um produto liberado, mas lá já está fabricando e já está vendendo. Então tem que cuidar com isso aí, alguma coisa está errada, né? Certo? Então assim, nós não podemos usar a medicação de forma descontrolada, tá?
e a gente precisa adequar os hábitos nutricionais, fazer reposições de vitaminas, já programar para iniciar atividade física, uma atividade física ela de horário, semanalmente ali, né, com frequência, para que isso se torne um hábito, né? Não adianta você reduzir também a quantidade de comida se, por exemplo, a ingesta calórica for muito alta, comer pouco, mas comer muita caloria, alimentos calóricos, né? Então, aí é importante você fazer o whey protein, né? Que ele atua também como análogo do GLP-1 e vai ajudar também na sinergia com a medicação. Então, quem faz o uso da tisrepatina monjara e faz o uso do whey protein também previne a perda de massa muscular e ajuda também nessa parte ali intestinal, porque é um análogo muitas vezes desses peptídeos aí da parte intestinal, né? Certo? Bem, a medicação a gente sabe que ela quebra a gordura, né? Ela tem um efeito termogênico, né? Então, assim, o próprio gasto calórico que você fazer com a atividade física, quanto mais você tiver massa muscular, que também é um tecido que faz essa atividade termogênica, mais vai ser o efeito potencializador mais adiante, né? Agora, se você não faz atividade física, esse efeito termogênico de quebra de calorias vai ser mais demorado. Daí a importância, você faz a medicação, começa a fazer atividade física, ganha massa muscular, o músculo ele queima muita caloria quando ele está em atividade e isso aí vai te ajudar futuramente a prevenir o reganho de peso, porque aí você vai ter que se alimentar e boa parte dessas calorias vai para a questão da atividade física muscular e não para depósito de gordura, né? Bem, importante também a gente comentar um pouco em relação às adaptações metabólicas, né? Isso aí, o organismo ele sempre vai resistir à perda de peso. Isso aí já é algo que vem dos nossos ancestrais. Nós entendemos, nosso corpo entende a perda de peso, na verdade, como uma agressão ao organismo e como uma ameaça à existência, uma ameaça à vida. Então, obviamente que toda a questão do gasto calórico, da fome, ela vai ser direcionada para a sobrevivência. Então, muitas vezes, numa situação de perda de peso, de emagrecimento, você vai sim ter com o tempo, de repente, o aumento do apetite, né? E muitas vezes também o organismo vai, nesse sentido de sobrevivência, de situação de estresse, ele vai, de repente, priorizar a sobrevivência. Então, muitas vezes você tem adaptações que levam, por exemplo, a parte hormonal se desregular. Bem, então, outro ponto importante é assim, se você faz o uso da tisrepatina e treina com qualidade, você não vai perder quase nada de massa muscular, porque o treino físico, ele vai, o uso da creatina, o whey protein, ele vai gerar hipertrofia e vai conservar esses aminoácidos necessários aí para a manutenção do músculo, né? Então, assim, é importante você fazer a prevenção dessa perda de massa muscular, que pode gerar fadiga e não é só a questão de massa muscular, a parte hormonal também depende muito da parte proteica, né? Outro efeito adverso que pode ocorrer também é a questão de esteatose hepática, né? Quando você perde peso de forma muito acelerada. Então aí a gente tem que fazer acompanhamentos muitas vezes com exames, TGO, TGP, que é o aspartato e a alanina transaminase, né? Você tem que monitorar até por questão mesmo da pancreatite, né? Que é um dos efeitos, uma das situações aí de maior gravidade que pode ocorrer, mas é principalmente em pacientes que fazem doses altas da medicação e que não estão sendo orientados em relação ao tipo de alimento, né? Que tem que consumir e geralmente a falta mínima de exames ali para fazer o monitoramento, né? Então, mas é muito rara a pancreatite, porém tem acontecido com frequência aí em pacientes que estão usando essas canetas aí, essa é a medicação do Paraguai, e por conta própria, né, com dose, pacientes começando com 15 miligramas, uma dose cavalar, né, absurda, né, assim, a dose máxima para começar, e aí isso aí realmente é perigoso, né? O uso da medicação, ela é bastante segura se você fizer o escalonamento, né, através dos acompanhamentos e os exames, tá?
Inclusive, se houver algum tipo de transtorno, né? Alguns casos, pacientes, por exemplo, pode ter acontecido neuropatia, por exemplo, óptica, né? É bem raríssimo com o uso principalmente do Ozempic, mas é alguns tipos de situações que vai ter sintomas e a gente, ali, qualquer coisa, solicita uma avaliação oftalmológica, né? Suspende o medicamento e aí encaminha para o oftalmologista, mas é bastante raro, né? Bem, temos que ter cuidado também com o famoso reganho de peso, né? Efeito sanfona, né? Porque o que acontece? Nos indivíduos submetidos à mesma ingestão calórica, muitas vezes as adaptações são diferenciadas, né? Então, o nosso organismo ele possui mecanismos de adaptação, se refere à eficiência energética, né? Então, assim, o organismo vai tentar acumular o máximo de gordura como proteção, né? Para uma possível futura falta de alimentos ali, né? Então, onde você tem ambientes livres, né, de alimentos ultraprocessados, aí, o consumo vai ser sempre além da necessidade pelo próprio ajuste do organismo mesmo, né? Tem pacientes que têm falha nesse ajuste desse set point cerebral, que seria o sistema de compulsão, né? É uma falha na ativação desse set point de controle ali de consumo alimentar, né? Então, nesses casos aí, vai ter que ter um tratamento também relacionado com a parte psiquiátrica, né, psicológica. Se você tem a questão da compulsão alimentar, claro, é interessante você fazer esse acompanhamento também para ver uma medicação que possa te ajudar nesse sentido. De qualquer forma, o medicamento, o Mounjaro, como ele dá a sensação de saciedade, e quando a pessoa, mesmo com a compulsão alimentar, se ela come e um pouco a mais e está fazendo uso do remédio, seguramente ela vai ter náuseas, vai ter um mal-estar e na próxima vez que for comer ela vai pensar duas vezes e acaba realmente inibindo um pouco dessa questão aí da própria compulsão, né? Bem, em relação aos objetivos do plano alimentar, na verdade o que tem que se fazer é a modulação volumétrica, né? Quantitativa e qualitativa. Vamos ter outros vídeos aí explicando. Então você vai ter que adaptar a sua alimentação a um processo mais estável, né? Então você deve tentar ali, fazer um volume mais ou menos fixo de alimento e também comer nos horários certinhos ali, né? Então a gente sempre sugere que você utilize aí, por exemplo, um potezinho desse Tupperware aí, de volume em torno de meio litro ali, que caiba meio litro, por exemplo, de líquido, e ali você utilize para fazer a sua alimentação de forma mais fixa, né? Então você vai almoçar, então você come ali naquele potinho ali, coloca lá o arroz, o feijão, os cereais, a carne, a proteína, que é importante, não pode faltar proteína, né? O que cabe nesse volume ali e tenta fazer sempre a refeição naquele volume fixo, né? Claro que você poderia ter um outro potinho ali com verduras, pequena quantidade ali e folhagens, né? Mesmo volume ali não atrapalha, fica uma refeição bem razoável, né? É um potinho de meio litro, de volume meio litro, com cereais, arroz, feijão e carne, e outro com folhas, alface, couve, tomate, né? E ao final aí da refeição, claro, se for necessário, dependendo do seu peso, se você tem acima de 80 quilos, de repente uma massa gástrica, um volume gástrico maior, aí de repente uma frutinha ali, uma laranja ali, para você consumir ela com tudo, completa, não chupar lá, né? Assim, com bagaço ali, né? Também seria interessante. E existem outros tipos de adaptação que você pode fazer também, por exemplo, o consumo do whey protein, se você tomava um pouco antes ali de horário do almoço, se você almoça meio-dia, se você fazer uma dose do whey ali por volta das 10 horas, ele também funciona como um saciante, ele vai te dar saciedade, que vai potencializar mais ainda a questão do efeito do medicamento quando você for retirando, né, a medicação ao longo do prazo, certo? E em relação à atividade física, claro, a gente sugere começar com um esporte, ali, uma caminhada, você começa com caminhada intercalada com corrida, né? Você pode fazer 500 metros de caminhada, 500 metros de corrida, tenta na primeira semana 4 séries ali, 4 dias por semana para você poder
fazer pelo menos 3 a 4 quilômetros, e isso aí você vai evoluindo pouco a pouco, mas a gente depois vai fazer um vídeo específico para essa parte alimentar, né? Certo? Outra coisa interessante, outro fato interessante aqui que a gente percebe, né? Você pode fazer as adaptações para a progressão a partir da quarta semana, e aí você vai ver qual seria o ideal, né? Se você utilizar de 2,5 para 5 já direto, ou de repente você continuar com 2,5 a cada 5 dias e de repente futuramente, quando for assim, você chegar no peso adequado, a gente pode fazer também já ao contrário, você já ir descendo a questão das dosagens, né? E até migrar para alguma medicação diferenciada. Muita gente que faz Mounjaro, aí depois que já chegou no objetivo alcançado, que é a meta hoje do Monjaro, você perde até 20%, 22% do peso em 48 semanas, então é bastante, né? Já com o Ozempic, na faixa de 15% em 48 semanas, o ideal, né? E, claro, as medicações estão cada vez uma guerra das indústrias farmacêuticas, né? Uma guerra dessas canetas aí, futuramente a retaglutida deve chegar aí e com mais potência ainda, porque vai ser um agonista triplo, né? Então, com certeza, os estudos estão mostrando que ela vai ser mais eficaz ainda do que o Monjaro. Mas é coisa para se lançar daqui a 3 anos ainda. Né? E no Brasil sempre chega por último, porque vai lançar primeiro nos Estados Unidos, eles têm condições de comprar a medicação, então os que eles fabricam ali praticamente, o mercado americano e europeu já praticamente compra 90%. E depois aí fica o Brasil, né? Como uma terceira via ali, onde se consome bastante esse tipo de medicamento também. Mas aqui o problema maior é essa questão dos que chegam de forma irregular aí do Paraguai. Né? Bem, e para finalizar, o que a gente tem de dica é o seguinte: o acompanhamento médico ele é importante porque após o primeiro mês, segundo mês, no máximo segundo mês, você vai ter que fazer exames de sangue, né? Para monitorar a parte das vitaminas. As vitaminas do complexo B são muito importantes ali para atuar no processo de produção celular, pela medula óssea, avaliar os elementos necessários para a imunidade, como o zinco, né? Vitamina C, e avaliar toda a parte também de função hepática, função renal, principalmente se estiver em consumo de whey protein, que é importante, mais uma vez a gente reforça, né, que quem está fazendo esse tratamento, a reposição de proteínas é muito importante porque se perde gordura, mas se perde sempre algo de massa muscular. E para você chegar a ter uma atuação em academia que você já esteja hipertrofiando seus músculos, já esteja com um ganho de massa muscular, isso leva alguns meses, né? Então não é todo mundo que vai conseguir. Né? E às vezes o objetivo para muitos não é focar muito em ganho de massa muscular, é só para manter mesmo. Então aí, na verdade, claro que o whey protein seria necessário. Geralmente o uso do whey protein a gente usa de 1 grama e meia, 1 grama a 1 grama e meia por quilo de peso. Então um paciente de 70 quilos aí vai consumir aí 100 gramas de proteínas por dia. Porém, claro, não vai ser só do whey protein. Se você come carne, ovos ali, né? Alguns cereais, você vai repor parte dessas proteínas. Mas o restante ali, claro, que vai ser fornecido através da suplementação com whey protein. Né? Então, queda de cabelos, unhas quebradiças, pele ressecada, isso vai acontecer, flacidez, isso aí mais para o pessoal que não está fazendo esse acompanhamento, essa reposição aí com esse tipo de parte médica de nutrologia. Né? Então é importante sempre a parceria. Né? O médico atuando, claro, se você tiver uma boa nutricionista, um bom personal trainer, isso aí vai favorecer bastante, mas muitas vezes o que a gente tem, o principal é o acompanhamento médico, porque não adianta você forçar muito na parte nutricional sem saber se sua função renal, se sua função hepática suporta, de repente, uma reposição de suplementar aí mais pesada. Né? Mesma coisa a parte do treinamento físico aí, o personal está fazendo um treinamento pesado lá, mas está perdendo boa parte da massa magra, então você pode ter um rompimento de tendão, né? Então isso aí tem que cuidar. Então a gente sempre é parceiro dos nutricionistas, dos personagens, né?
Pessoal da estética também, quando começa a ter alguma flacidez, tem que ir realmente, né, ajuda bastante, né? O pessoal dessas clínicas de estética. Mas tem que lembrar que o médico é que tem que ser o maestro desse detalhe metabólico aí, dessa harmonização metabólica que a gente diz ali, né? Porque é muito complexo, muitas vezes até o próprio médico ali, se não tiver cursos na área, né? A parte de obesidade, a parte da metabólica, a parte de endocrinologia, nutrologia, medicina esportiva, né? A parte psiquiátrica também, porque a gente sabe que é muito fatorial, né? O ambiente familiar, o ambiente social também interfere muito na questão do sucesso ou fracasso de um tratamento para emagrecimento, né? Às vezes você tem vontade, está fazendo tudo certinho, mas o meio, o entorno teu, o entorno familiar não colabora, né? E estresse no trabalho, esse tipo de situação. Um sono bom, então muitas vezes você tem que atuar também com a parte de ansiedade, com medicações que só o médico pode prescrever, que pode fazer um tratamento mais global, né? Para que você não caia entre esses 85% que ao longo de um ano vão ter problemas de novo, vão ter um ganho novamente do peso que se conseguiu com a medicação. Então esse vídeo é um pouco mais longo, mas a gente vai fazer outros mais curtinhos já com dicas direcionadas. Perfeito? Então me chamo Jefferson Alves, estamos nas redes sociais, estamos à disposição para consultas online e também presenciais aqui na cidade de Cascavel. Até mais. Tchau.